Bom dia, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor. Hoje nós vamos estudar o verso 9 de 1 João, capítulo 3, onde se lê: Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Veja, né, queridos, que é uma constância aqui na carta de João, ele insiste nisso, que praticar o pecado, viver no pecado, ser uma pessoa má, não cabe a uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus, né? Que entregou a sua vida a Deus. Uma pessoa que se colocou no caminho, tomou a decisão de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa de Deus, de ser uma pessoa cheia de amor, essa pessoa não pode viver cheia de ódio, cheia de desprezo, cheia de coisas más, né? É um fato isso. E quando uma pessoa é nascida de Deus, queridos, né, a conversão não é apenas uma pequena mudança de mentalidade, uma pessoa que tomou um pequeno novo caminho, foi um detalhe na vida da pessoa, né? Não, quando a pessoa se converte, ela nasce de Deus, é uma experiência espiritual, ocorre algo no profundo da pessoa. Lá em João capítulo 1, verso 13, diz que a pessoa não nasce por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasce de Deus. Né? Uma semente, como diz o verso aqui, uma semente de Deus é colocada naquela pessoa. Então o espírito da pessoa, né, o contato dela com Deus, a vida voltada para as coisas do alto, que estava morta, nasce para Deus. Isso altera toda a cosmovisão da pessoa, toda a forma da pessoa enxergar a vida. E a partir de então, né, queridos, quando entra essa semente de Deus no coração da pessoa, há uma luz nesse coração que se opõe ao mal, se opõe ao pecado. A pessoa não tem mais a mesma facilidade em pecar, porque a palavra de Deus, né, o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus constrange a pessoa, né, inibe a pessoa. Infelizmente, nós ainda continuamos pecando e tendo os nossos erros, mas o Espírito Santo está sempre nos incomodando, nos alertando, nos orientando, para que a gente se afaste desses males, né, queridos? A gente não consegue pecar em paz. Pelo contrário, a gente fica em paz quando não peca. Né? A gente se sente livre, a gente se sente bem quando está fazendo o bem. A gente se sente bem quando a gente está em Deus e se sente mal quando não o está honrando. E justamente por essa semente, quando essa pessoa comete um mal, comete um pecado, logo vem o arrependimento, logo vem aquele quebrantamento, né, que justamente essa vergonha, esse constrangimento, né, realmente mostra que o coração da pessoa se submete a Deus, se volta para Deus e diz: Senhor, me perdoe. Né? Um bom exemplo disso é a bússola. Né? A bússola ali tem a agulha magnética que ela sempre aponta para o norte, né, para o polo norte. E essa agulha você pode até girar, eventualmente, em uma direção ou outra, mas aquela agulha sempre volta a apontar para o norte. Da mesma forma é a vida que nasceu de Deus. Ela pode se afastar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pode cometer os seus erros, mas ela sempre se volta para Deus. Sempre a mente dela fala: opa, eu sou do Senhor. Sempre a mente dela volta para as coisas do alto, volta a buscar fazer o bem e a se voltar para o amor. Que coisa linda, né, queridos? Em Gálatas capítulo 5, verso 17, mostra nessa luta dentro de nós. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então dentro de nós existe a carne, existe, né, essa nossa carne, ela não se converte, né, queridos? Hormônios não se convertem. Então muitas vezes essa nossa carne procura nos impulsionar para o mal, mas existe a ação do Espírito de Deus que também nos constrange, nos incomoda, nos alerta, para que a gente se afaste do mal, né? Que o Espírito Santo possa vencer sempre, né? Para que a gente ouça a voz dele e se volte para os caminhos da luz. Então esse que se nasce de Deus, esse que está comprometido com o Evangelho, comprometido com Jesus, ele não consegue permanecer pecando, queridos. Não consegue. Ele pode ter o seu erro, pode ter sua falha, mas ele não consegue permanecer naquilo. Porque o amor de Deus nos constrange, a verdade da palavra nos confronta, e aquela pessoa tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma decisão e largar aquilo.
Em Romanos 6 nos diz: que diremos então? Continuaremos pecando? Né? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Né? Porque a morte, né, queridos, a morte de Cristo na cruz também simboliza a nossa morte. Por isso que ele diz para negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Né? O que isso significa? Negarmos a nós mesmos. Nós temos que negar essa carne, nós temos que tomar a nossa cruz e crucificar a nossa carne e procurar morrer para tudo que é mal. E isso é bom, né, queridos? Quando a gente morre para todo mal, isso é bom. Né? Às vezes as pessoas de fora do mundo querem debochar, né, que a gente tudo é pecado, tudo não. O que a gente procura fazer é se afastar do que é mal. E se afastar do que é mal, do que é mal, sempre vai ser bom. Né? Aí daquele que não procura se afastar do mal, aí daquele que quer dar vazão ao ódio, à gritaria, né, às ofensas, à briga, à confusão, né, mas que a gente se volte e lute para que mais e mais coisas boas cresçam em nós, mais e mais nós possamos ser pessoas de luz, pessoas de bem, pessoas cheias de Deus. Sempre nos lembrando, né, queridos, que nós não estamos libertos da presença do pecado. Nós estamos libertos do domínio do pecado. A presença do pecado ainda existe, mas o domínio, isso não. O pecado ainda nos atinge, mas não nos domina, não é o Senhor das nossas vidas. Nós entregamos o senhorio das nossas vidas ao Senhor Jesus. Ele que comanda, Ele que tem a liderança, a Ele que procuramos imitar. Não procuramos imitar o que é mal, procuramos imitar o que é bom. Procuramos seguir ao Senhor Jesus, com os nossos percalços, com as nossas falhas, que nós sabemos, Deus sabe, Ele sabe que nós somos pó, mas Ele nos perdoou de todos os pecados, então isso não é motivo para nos consumir, nos entristecer sobremaneira, não. Cada pecado que você comete, você pede perdão ao Senhor, recebe pela fé o completo perdão, descansa sua alma completamente, né? Tudo é lançado no mar do esquecimento. Você se levanta e continua caminhando, procurando fazer melhor da próxima vez, para que o mundo seja melhor, para que você seja uma pessoa melhor, né? Lá em João capítulo 8, verso 34, Jesus diz: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do diabo. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. E o filho te libertou, meu irmão. Então você é livre. Livre para não pecar, livre para, se pecar, receber completo perdão e andar em paz. Então você está completamente livre. Você não tem culpa, né? Você não precisa carregar nenhuma culpa, não precisa carregar nenhum fardo, porque tudo Jesus levou na cruz. Você é uma pessoa livre da condenação, livre da morte, livre do mal, livre das trevas e livre para não pecar. Então se levante a cada dia e diga: eu sou livre, e hoje, por essa liberdade, eu não quero fazer o que é mal, eu quero fazer o bem às pessoas. Procure a cada dia e, novamente, a mensagem do Evangelho: caso você tenha os seus percalços, meu irmão, você está livre da condenação. Peça perdão, se arrependa e pronto. Retire isso da mente, procure fazer melhor da próxima vez, se levante, ande em paz, ande livre, ande como discípulo de Cristo, recebendo a graça do Senhor em sua vida, recebendo a misericórdia do Senhor na sua vida e andando em completa paz. Porque Cristo pagou por todos os nossos pecados e nós estamos livres. Se o Filho vos libertou, então verdadeiramente sois livres. Ande como um liberto, queridos, ande como um discípulo de Jesus, né? E vamos caminhando cada vez mais aqui, aprendendo nessa carta de 1 João e crescendo a cada dia, né? A palavra vai nos purificando, a palavra vai nos ensinando, a palavra vai nos dando paz, né? Nos ensinando a andar nessa terra, nos sentindo e sabendo amados. Meu querido, você é amado, você é perdoado e você é livre. Você é nascido de Deus, não é nascido para viver em maldade, mas para ser uma pessoa boa, amável, santa e cheia de Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.